Graça e paz, amada igreja, vamos orar? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pedimos a Ti que Teu Santo Espírito nesse momento venha nos orientar através da Tua palavra. Todos nós, Pai, somos Teus servos, Teus filhos, instrumentos da Tua vontade. Usa-nos conforme a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado através da Tua palavra e através do ensino do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, quero abrir em Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. O título da mensagem é: Resista 3 vezes sempre. Resista 3 vezes sempre. Mateus 4, capítulo 1 ao versículo 11, pode se sentar, amada igreja, o trecho é um pouco longo, mas a reverência eu sei que existe no coração de cada irmão aqui, amém? Glória a Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Há muitos estudos que dizem que Jesus foi tentado muito mais do que esses três momentos narrados pelo escritor dos evangelhos. Mas são cogitações, nada confirmado. A verdade é que Jesus passou 40 dias no deserto. Muito se discute quem levou Jesus até lá. A verdade é que Deus não tenta ninguém, e por ninguém pode ser tentado. Então, toda vez que houver uma discussão a respeito de quem levou Jesus, Jesus caminhava de acordo com o que Deus o ordenava, com que Deus o orientava. E a semelhança do batismo de Jesus, quando logo após o Espírito Santo vem ao Senhor Jesus e abre-se os céus e diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. Ali o Senhor dava o selo de que Ele estava aprovando o seu Filho na sua missão. O inimigo aqui simplesmente se aproxima, como ele sempre faz a todo servo de Deus, tentando fazer com que ele fale. Aonde Jesus vai e por quem ele é conduzido é sempre pelo Pai, sempre pelo Espírito de Deus. Amém? Que nunca reste dúvida sobre isso. Mas eis que ele estava no deserto, e a comparação do povo de Israel, que também, ao sair do Egito, ao ganhar a liberdade da sua escravidão, porque batismo também é mergulhar o ser humano para que ele faça morrer a velha maneira de viver e levante-se com a nova maneira de viver. Assim também o povo de Israel sai do Egito e vai para o deserto, onde ele é ensinado, onde ele passa por provações, onde ele é tentado. Assim também o Senhor Jesus, numa comparação,
ao que aconteceu ao povo de Israel, também foi tentado, passou por provações. E 3 coisas que eu destaco nessas provações são: a primeira são os pães, a segunda, o pináculo, a terceira, os montes. Essas 3 dividem cada provação ou tentação. Por parte do inimigo, tentação. Por parte de Deus, permitindo uma provação. Entenda como quiser. A verdade é que Jesus estava com fome fisicamente. E eis que o inimigo dá-lhe a sugestão: transforma as pedras em pães. Como que isso acontece na sua vida hoje? É como se ele falasse: trabalha em proveito próprio, não em razão das boas novas, não em razão do próximo, mas trabalhe egoisticamente, trabalhe pensando em você primeiro. Afinal de contas, como você pode dar alguma coisa se você não tem? Pois eis que Jesus estava com fome, provavelmente com sede, e a tentação era grande ali, a necessidade de se manter firme, acordado, consciente, era muito grande. E ele fala: transforme as pedras em pães. Hoje em dia, não é a mesma coisa das pessoas que buscam os caminhos incorretos? Procure o caminho mais próximo, mais fácil. Você é o Filho de Deus, transforma. Não é assim quando oferecem alguma coisa que não é lícita? Olha, eu tenho aqui um som muito bom. Mas eu não tenho mais a nota fiscal, tá? Mas eu vendo mais baratinho para você. Complicado, né? Que procedência é essa? Se eu for comprar e depois alguém questionar a propriedade dele, como eu vou provar que é meu ou que não é? Isso também é transformar as pedras em pães. É mais fácil. Alimenta logo, satisfaz a vontade, a necessidade. Pô, precisava de um som para o carro. Está muito caro o novo na loja. Mas é injusto o imposto que o governo cobra. Tudo bem, é meu amigo, conheço meu vizinho. Será que é por aí? Aquele que procura uma bebida para ganhar uma garota desejada, ou ser aceito no grupo de convivência no trabalho, no convivência na escola, na universidade, no bairro. Ontem eu participei no encontro dos bombeiros aposentados. Nunca tinha ido, era o 14º. O pessoal não acreditou quando me viu. Você aqui? Eu bebi meu guaranazinho. Todo mundo que gosta de beber cerveja, bebeu cerveja. Então, você não quer? Não, obrigado, eu não bebo. Não, tá bom. Batemos papo, matamos saudade, foi muito bom. Mas naquela convivência estabeleci o limite. Porque senão, seria somado com os demais. É mais fácil. Pai, tenho necessidade disso. Vou transformar essa minha vontade e satisfazê-la. Só que aí, eu ajo egoisticamente. Eu ajo não em prol do reino, mas em prol de mim mesmo. Na verdade, prejudicando a mim mesmo. E é assim que a sociedade faz. Não é verdade? Aquele que abusa dos alimentos que sabe que trarão malefícios, também está usando e atendendo ao que o inimigo está falando. Não, come só mais um, não tem problema, ser diabético, mas é só uma metade da barrinha. E aí, ou colesterol alto, ou ainda pessoas que deixam de comer, o que querem emagrecer a todo custo, e acabam ficando anêmicos, doentes, e contraem doenças graves. Afinal de contas, este é o nosso corpo, que o Senhor quer que nós cuidemos bem. Mas se a gente optar por transformar, por pular a instrução do Senhor, e obter aquilo que se quer da forma mais fácil, que para Jesus era fácil transformar pedras em pães. Não foi o que ele disse quando ele estava entrando em Jerusalém, falando de pedras, né? Senhor, peça que os seus discípulos, seus seguidores se calem. Se eles se calarem, até as pedras clamarão. É lindo quando ele fala isso. Me faz lembrar os vales e ossos secos em Ezequiel.
quando ele pergunta: e aí, você acha que é possível esses ossos secos louvarem a mim? Pois ele faz entrar carne, faz os ossos se juntarem, faz reaviver a vida que não existia naqueles ossos. O Senhor traz existência o que não existe. Não precisamos pular a instrução e fazer do nosso jeito. Mas é assim a primeira tentação. A primeira tentação é a necessidade da sobrevivência, são os pães, nós precisamos. Eu necessito. Então eu roubo aquilo que é do outro porque eu estou com fome. Ainda assim, no nosso código criminal, é o menor dos furtos. Mas é errado, da mesma forma. A punição é menor quando se justifica para a alimentação, mas é melhor pedir do que roubar. Pois então, a primeira tentação é a necessidade de sobrevivência, é onde o seu corpo, o seu psique, as suas emoções, onde você precisa fazer com que o teu corpo fisiologicamente funcione para que você pense e reaja direito. A segunda tentação, porém, ele insiste de novo: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui. O pináculo aqui, o ponto mais alto do complexo do templo, em pesquisas, existem cogitações, não é confirmado, que são 135 metros de altura. O mirante aqui em Campinas, para quem conhece, é perto do terminal central, tem 100 metros de altura. O bombeiro já fez muitas maniabilidades somente a altura ali, porque é uma medida exata para o tipo de material que ele usa. Então, ele usa muito aquele prédio. Então, eu me lembro muito dele, ele tem 100 metros de altura. O pináculo do templo chegava a ter 135 metros, acredita-se. É muito alto, ninguém pula de lá e sai vivo. Esse segundo refere-se à alma. O primeiro ao corpo físico. O segundo à alma, as suas emoções, o seu caráter, a sua maneira de viver, a sua maneira de entender o que é certo e o que é errado. E é interessante ver que ele fala: tira-te daí, porque já que você tem fé, já que você abraçou essa fé, que você é o Filho de Deus, então, quem deu a vida a você? Foi você mesmo? Não, foi Deus quem te criou, foi Deus quem te fez existir. Como posso eu, como pode você abrir mão desta vida em meio ao conflito e à dificuldade? Mas tem muita gente que passa por isso. O inimigo tenta agora convencê-lo de que ele, Jesus, pode cumprir sua missão da forma como ele quiser, sem precisar obedecer às instruções do Pai de imediato. Não é verdade? O Senhor nos deu a vida, só Ele pode decidir quando nós nos retiraremos daqui. E eu tenho certeza que Ele não nos retira antes de que cumpramos a missão. Seja lá qual for, não interessa qual missão o Senhor tem, Ele tem uma missão para cada um de nós. Ele tem uma missão para cada ser humano na terra, mas infelizmente muitos não virão até Ele, não aceitarão Ele. Como disse na escola sabatina de manhã, larga é a porta, é o caminho da perdição, e estreita é o caminho da salvação, né? Nos esforcemos por entrar nele. Mas é interessante a gente ver aí que muitas pessoas estão tomando decisões em momentos de crise, em momentos de desespero, porque não estão seguindo as instruções do Senhor. Muitos ainda não o conhecem, e quando vem um momento difícil, e esse momento difícil vem quando ele está na ponta do pináculo, onde o inimigo fala: pula, não dá para aguentar essa pressão, não dá para aguentar esse problema, não vai dar para resolver, é melhor você se aliviar dessa tensão, tira a própria vida. E o Senhor diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Não existe problema que o Senhor não pode te dar a solução, basta que você o busque. É que muitas vezes nós, como seres humanos, não aguardamos o momento do Senhor. Nós queremos decidir em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio ao desespero, em meio a uma ansiedade que descontrola as emoções nossas.
E muita gente está assim no mundo porque não submete sua vida ao Senhor. Não permite que o Senhor trabalhe, restaurando, curando, salvando, libertando. Não é verdade? Devemos ter paciência na espera das decisões. É o que o Senhor espera de nós. Principalmente se a gente está na ponta do pináculo, num momento de dificuldade, num vento contrário querendo te empurrar. E esse vento contrário nunca é o Senhor, nunca é o Espírito de Deus. Sempre é o outro tentando fazer você tomar uma decisão precipitada. Não é verdade? Devemos agir de acordo com os princípios bíblicos de honestidade e de decência. Devemos suportar as crises, certos de que o Senhor não nos permite momentos difíceis maiores do que podemos suportar. Mesmo que a tua mente não compreenda, mesmo que o coração grite de desespero, pare e pense: Pai, eu sei que se eu estou nessa situação, eu vou colocar a minha fé, eu vou colocar a minha vida, minhas emoções, a minha maneira de pensar, a minha experiência, ou a minha pouca experiência, ou esse momento que eu nunca vivi, que para mim é como se fosse algo novo, me sinto como alguém que não sabe, não tem experiência na vida. Não importa, o que o Senhor quer é dependência. Jesus estava colocando isso, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E quando ele fala teu Deus, ele fala da passagem bíblica que estava sendo falada ao povo de Israel: mas Deus é Senhor até sobre o diabo. O diabo, Deus dele, é o Senhor Todo-Poderoso. Ele não quer servir, mas continua sendo Senhor. Por isso que ele foi condenado e perdeu para Jesus na cruz do Calvário. Amém? Por isso que ele disse: esse príncipe deste mundo já está condenado. Antes de Jesus ir na cruz, ele já disse: esse príncipe deste mundo já está condenado. Olha que vitória! Tem de bom ânimo, no mundo tereis muitas aflições, mas eu venci o mundo. Essa é a nossa certeza, isso é que renova, é isso que no momento de desespero, de dor, de dúvida, de crise, de estresse, que vai fazer você falar: não, tá bom, vou descansar, eu vou aguardar, amanhã eu volto a pensar nisso, amanhã Deus vai me dar um momento, ou daqui a pouco eu vou dar um tempo, e eu sei que a solução, a decisão vem. Eu não vou me permitir ser empurrado para baixo do pináculo, não vou cair esses 135 metros. Amém? E a terceira tentação, e a mais, eu considero a mais grave, mas ao mesmo tempo a mais sutil, é aquela em que ele descaradamente diz: olha, eu vou te dar toda a vitória que você quer na sua vida, que você sonha, ou que você intenta fazer, mas se você me adorar e seguir as minhas regras, todos os reinos e toda a glória, é só você me adorar. Carlos, mas onde se encaixa? Seu espírito. Se ele não consegue tirar a tua vida, o inimigo não consegue tirar a tua vida de forma literal, concreta, através de um acidente, através de uma doença, através de alguém que venha nos assaltar, qualquer coisa, ele tenta contra as tuas emoções, contra a tua alma, tentando fazer com que você faça isso em algum momento, ou que você se coloque numa situação em que os outros corram risco, ou não, quando não, ele tenta sutilmente fazer com que você, mesmo servindo a Deus, comece a deixar alguns princípios de lado. Imagina Daniel, na época de Nabucodonosor, quando decifrou o sonho, onde Nabucodonosor se tornaria um animal. Nenhum mago ali, encantador, o agnóstico do reino de Nabucodonosor conseguiu. Chamou Daniel, chama Daniel porque ele tem o espírito dos deuses. Claro, ele achava que eram vários deuses, na verdade era um só, o Deus Todo-Poderoso. E ele vai lá e diz: vai acontecer isso, isso, isso. Você acha que ele não teve medo também? Você acha que ele não teve receio? Nabucodonosor era louco, era doido, antes de ficar realmente doido. Ele, na verdade, não era doido, ele era cruel. Ele era cruel. Porém, Deus permitiu o que ele fez, porque havia pecado no povo. E ele foi lá e decifrou os sonhos: você vai se tornar um
animal, depois de 7 tempos, não se sabe se são 7 anos ou não, 7 tempos será restituído o seu reino. E daí depois ele veio e reconheceu que o Deus Todo-Poderoso era o Deus de Daniel. Como é que estão a bancada evangélica do nosso governo? Tem orado por isso. Como é que estão os nossos representantes no governo? Não por causa do governo em si, porque o governo vai passar, outro vai assumir. Esse deputado que está aí, que diz ser evangélico, eu creio que sim, vai sair, vai entrar outro, sempre assim, né? Sempre sazonal, não é verdade? Na Bíblia também não é assim? Houve Abraão, houve Isaac, houve Jacó, Jacó teve os 12 filhos, hoje José, que livrou toda a família e todo o Egito da fome, depois de 430 anos surgiu Moisés, o libertador, depois Josué, os juízes, Saul, rei Davi, e vamos caminhando, né? Pessoas que foram importantes, cada qual no seu tempo. Né? Eu nem coloco Jesus, porque Jesus está acima de tudo isso, ele está em Gênesis, Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Jesus se compara a esses homens, ele está muito acima, ele é o objetivo de tudo isso. Mas como que estão ali? Será que pessoas estão servindo ao Senhor de forma correta? Não só aqueles que estão no governo, mas nas igrejas, nossos líderes. É difícil ser líder, não é fácil. Eu fico pensando no líder de grandes igrejas, quanta pressão, o quanto ele está permitindo. Existem igrejas que permitem árvore de Natal. Existem igrejas que estão permitindo festas com música gospel comparado à baladinha. Existem igrejas que estão permitindo com a bandeira de ganhar o incrédulo, mas se fazendo igual a eles. Eu não estou aqui julgando, eu olho para isso e eu penso, meu Deus, Pai, não permita que eu cometa esse deslize, porque você vai se tornando, servindo a Deus, achando que está dentro de uma santidade que Deus requer na palavra e que na verdade está ficando manchado, sem você perceber. Sadraque, Mesaque e Abidnego também eram homens que representavam a Deus e eram os mais sábios desse governo. No entanto, eles não se prostituíam com as comidas das seitas do reinado de Nabucodonosor. Eles não se permitiam, eles se purificavam, porque a palavra diz que nós devemos dividir o santo do profano. É o teu espírito em jogo, juntamente com a tua alma, e o teu corpo que você está nele. É tudo isso junto. Será que, Carlos, jamais vou querer servir o inimigo? Uma oferta dessa, mas essa oferta não vem assim declarada. Veio para Jesus, porque a guerra espiritual ali era muito grande. Jesus estava debilitado fisicamente, ele queria tentar Jesus nas emoções, tentando fazer com que ele, não é que ele não queria que Jesus, ele estava tentando distorcer a palavra para que Jesus cumprisse a missão de outra forma. Não é assim no Getsêmani? Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Imagina as emoções, o físico de Jesus onde está. Seu espírito jamais se convenceria desse, mas ele disse, seja feita a tua vontade e não a minha. E aí o Senhor o revigorou e ele continuou a sua obra. Aqui também, Satanás aperta o cerco com Jesus, depois de 40 dias, dizendo, esse sofrimento, essa tensão, você não precisa passar por tudo isso. É só você me adorar e a raça humana está devidamente salva por mim, Satanás, e não por Deus. Sutil. Observemos nossa vida, como nós temos levado o servir a Deus. Como as igrejas têm levado isso? O que elas têm permitido ou não têm permitido? O meu grande exemplo é Daniel. Ele revela o que tem que ser revelado, mesmo com o risco da própria vida. Mas o Senhor não o desampara, o Senhor o livra da cova dos leões, o Senhor o livra de todos os sonhos que ele revelou, ele livra Daniel. E Daniel morre velhinho, ainda depois que Nabucodonosor morreu, ele ainda continuou. Então, vale a pena prosseguir com o Senhor firmemente, não importa que dor se passe,
Esse triunfalismo do Evangelho é pessoal, não é geral. E esse triunfalismo do Evangelho que é pregado não é o que a Bíblia traz. Porque Jesus disse, teremos aflições, teremos também momentos de bonança. Salmo 34, 18 diz que muito justo sofrerá nessa terra, mas o Senhor de todas as aflições o livra. Deus já falou em Gênesis lá, ganharás o teu sustento mediante o teu suor. E muitas vezes suor é dor, é dificuldade, é se equilibrar na ponta do pináculo e não cair do pináculo do templo. A palavra é base embaixo. Pináculo, templo, requer cumprimento de leis, honestidade, de decência. Jesus é o próprio templo, é o próprio tabernáculo. Hoje nós somos o tabernáculo, o templo dele. Ele quer morar em nós. Não nos permitamos contaminar. Ao mesmo tempo que não nos contaminamos, também não isolemos as pessoas que porventura o Senhor está trazendo. Só temos que nos separar daquilo que é profano para não ser somado com os demais, mas ajudar aquele que não conseguiu entender que ele precisa também servir a Deus. Todos precisam servir a Deus. Porém, não sabemos quem o Senhor trará às nossas mãos, quem o Senhor vai nos usar para que ele venha. Precisamos falar daquilo que eles precisam ouvir. Mesmo que isso nos traga medo, dúvida, peça orientação ao Senhor, Ele nos dirá como isso deve ser feito. Mas deve ser feito. Temos que fazer a diferença. Temos que mostrar às pessoas que nós somos diferentes, não obstante nós sermos simpatizantes ao ser humano que nós queremos salvar a alma. Mas não queremos estar no convívio de coisas que não diz respeito a nós. A corrupção, a desonestidade, ao jeito fácil de conseguir as coisas. Tudo existe um preço a ser pago, apesar de Jesus ter pago o maior preço, porque se Ele não pagasse esse preço da salvação das nossas almas, do nosso corpo e do nosso espírito, é em vão todo o desgaste da vida, toda a labuta pela vida. Eu gostei muito de um comentário rabínico de um judeu convertido a Jesus, que a nossa vida como ser humano, nós somos como o número 0. O 0 não tem valor nenhum. Mas o número 1, quando ele está do lado do 0, ele duplica quantas vezes? 10 vezes? Jesus é o número 1. Se você botar mais o número 1, dá 110. Se você colocar outro 1 do lado desse 0, vai dar 1110. Eu achei maravilhosa essa comparação. Então, quando você põe o número 1 do lado, para te ajudar, aí você ganhou. Aí tudo que você faz, tudo que você ganha de dinheiro, se você se tornar rico, não é para seu bem-estar, é para você ajudar quem não tem, é para você usar aquilo em prol da obra, porque Deus vai pedir conta para nós. Às vezes eu fico olhando o dinheiro que eu já ganhei, muitas coisas eu fiz bem, mas muitas coisas eu meio que desperdicei um pouco. Aí Deus falou, então filho, eu vou pedir conta disso também. Então presta atenção na comida que você joga quando você está no prato. Aquilo é dinheiro, foi o dinheiro que eu te dei, que você comprou. Não precisa ficar neurótico achando que Deus vai te fulminar porque você está jogando um restinho da comida. Mas fala a verdade, eu tenho pensado nisso nos últimos 10 anos, né? Eu procuro prestar atenção porque tem gente que está buscando no lixo. Tem gente falando, não, mas eu jogo fora porque alguém vai aproveitar. Não, essa não é a forma certa. Eu já ouvi isso de pessoas. Falei, não. Esse não é o princípio de Deus. O princípio de Deus não é desperdício. O princípio de Deus não é perda. O princípio de Deus é ganho. O princípio de Deus é retidão, é decência, é cuidado com as coisas que Ele nos confia. Mas tem gente que não pensa assim. Então nós temos que fazer essa diferença. São nos detalhes.
onde o todo ganha corpo, ganha força. Então, eu achei muito interessante essa condição do judeu convertido, né? Ele fala que a vida humana é assim, né? A gente não gosta muito disso, a gente gosta das nossas qualidades, a gente gosta quando Deus nos desenvolve, amém, mas tudo isso é vão se não for feito em prol do reino. Então, quando não é em prol do reino, é zero. Satisfaz as suas necessidades, mas não reverbera para a vida espiritual. Agora, quando Jesus está no negócio, quando Jesus você está representando Ele, quando você faz tudo aquilo, e aquilo reverte em alegria para a pessoa, em amor, em todos aquele fruto do Espírito que vem do Senhor, aí sim, aquilo ganhou uma conotação 10, 100, 1000. É como o talento, né? Você não guarda o talento em terra, você pega o talento e faz ele multiplicar. Não é lindo isso? A primeira tentação, os pães, Deus cuida do nosso corpo. A segunda tentação, o pináculo, Deus cuida das nossas emoções, do nosso comportamento. A terceira tentação é o próprio envolvimento de Deus tão forte que teu espírito é conservado também. E aí o corpo, a alma e o espírito nessas três tentações estão sendo protegidas. Jesus se protegeu se baseando pela palavra de Deus. E assim Ele nos ensina também. Amém? Queria ficar em pé, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja nos policiando, esquadrinhando nossos corações, provando a nossa mente, como está em Jeremias, porque o nosso coração é enganoso, nós falhamos em muitas coisas, e essas três tentações nos mostram três áreas da nossa vida. E ao mesmo tempo, Pai, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós, Pai, cuidarmos bem do nosso corpo, da nossa mente, estaremos no caminho que Jesus diz ser. Se nós, Pai, na nossa alma, quando estivermos em momentos difíceis, nós nos lembrarmos que nós temos a Tua palavra, que é a verdade, nós também estaremos com Jesus, seguindo e nos referenciando a Ele. E também, Pai, quando nós estivermos sendo provados na nossa fé, colocados diante de um monte, sendo oferecido coisas que parecem ser do Senhor, mas não são, nós sabemos, Pai, que a verdadeira vida é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, porque Teu Filho venceu essas tentações e mostrou, Pai, que é suficientemente capaz de nos dar força para vencer qualquer tentação. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque sabemos que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. É o Senhor quem nos faz triunfar em todo momento na nossa vida, na nossa caminhada. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.